Bom dia, Deus abençoe seu dia, sua semana, hoje é terça-feira. Como todas as manhãs nós estamos aqui a ministrar a palavra e declarar a vitória do Senhor sobre a sua vida. Amém? Hoje eu quero falar cuidado com as mentiras do inimigo. O texto que eu quero ler está em Daniel capítulo 1, do 1 ao 11, que fala: no ano terceiro de reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e a pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Arpenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, tanto da linhagem real como os nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam um dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e de Azarias, de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos: Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade, assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então diz Daniel, cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia carregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço dos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes e comer, água e beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, dos jovens que comem das filhas do guarda do rei, e segundo vires, age como os teus servos. E ele atendeu e experimentou 10 dias. No texto que nós vemos aqui uma batalha espiritual acontecendo, não apenas no campo físico, mas também na mente e no coração dos jovens levados cativos. Mas Daniel e seus amigos permaneceram firmes porque sabiam da fidelidade de Deus, e mais forte do que qualquer mentira do inimigo. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para não cair na armadilha que pode desviar completamente o propósito de Deus de nossas vidas. Quais são as mentiras que o inimigo encontra na nossa vida que muitas vezes nós não entendemos e que está nesse texto? Primeira mentira: Deus perdeu o controle. Daniel 1:2. Aos olhos humanos, Jerusalém foi derrotado. Isso parecia o fim de tudo, como se Deus tivesse abandonado o seu povo, mas nada aconteceu fora do plano e da soberania de Deus. O inimigo queria mostrar que Deus havia perdido, mas isso é mentira. Da mesma forma, quando nós passamos por lutas e pensamos que estamos derrotados, precisamos lembrar que nada foge ao controle do nosso Deus. E a pergunta é: você acredita e continua? Você acredita em Deus e continua no controle mesmo quando tudo parece estar errado? Será que você crê nisso? Segunda mentira: você precisa ser igual ao mundo para ter valor. No capítulo Daniel de 1, de 3 a 4, aos olhos da Babilônia, o valor daqueles jovens estava na aparência, na força física e na capacidade intelectual. E o inimigo queria que eles acreditassem que só seriam aceitos se estivessem dentro desse padrão. Essa mentira continua viva até hoje, mas sabemos o nosso valor, ele vem de Deus, do Senhor. Daniel não deixou que o sistema babilônico definisse o seu valor. Nós precisamos escolher em quem vamos acreditar, no que o mundo diz ou no que Deus diz. E a pergunta é: onde você tem buscado o seu valor? Na aprovação de Deus ou na aprovação de pessoas? É o momento de nós refletirmos, né? Terceira mentira: você precisa ter uma nova identidade. Os jovens, receberam novos nomes, né? E a intenção era clara: apagar a identidade deles como servos do Senhor e transformá-los em servos da Babilônia.
E o inimigo precisa, né? E ele ainda usa a mesma estratégia até hoje. Ele sussurra: você precisa mudar quem você é para ser aceito, esqueça o que Deus diz, viva de outro jeito. Isso é mentira. A nossa verdadeira identidade não está nesses rótulos, mas em Cristo. Somos filhos de Deus, chamados, separados para viver para Ele. Né? E a reflexão que eu quero trazer para você: você tem vivido a identidade que Deus lhe deu, ou tem aceitado os rótulos que o mundo coloca em você? Quarta mentira: você está sozinho nessa luta. Daniel não estava sozinho, ele tinha amigos fiéis que também decidiram não se contaminar. Além disso, Deus deu graça e favor diante dos chefes dos oficiais. Isso mostra que mesmo no exílio, Deus cuidava de cada detalhe. Deus sempre levanta pessoas para caminhar conosco, né? Seja na igreja, na célula, na família, ou até mesmo lugares que menos esperamos. Daniel só permaneceu firme porque estava cercado de inimigos que também eram fiéis a Deus, de amigos, né? Que eram fiéis a Deus. Então, você tem buscado apoio dos irmãos da fé para resistir diante das pressões do inimigo? Quem você tem buscado? Então, as mentiras do inimigo não podem até parecer convincentes, mas a palavra de Deus sempre revela a verdade. A decisão que Daniel tomou também diante de nós, né, está diante de nós, para não se contaminar, para não ceder às mentiras, para viver as verdades de Deus. E essa é a chave para permanecermos firmes diante de tudo que aconteça contra nós. Amém? Que nós possamos nos decidir também a caminhar com Cristo, a não olhar para o lado, nem para a direita e para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam colocados no Senhor, autor consumador da nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que aonde nós estivermos caminhando, o Senhor estará conosco, estará sempre, até nos lugares que nós menos esperamos, Senhor. Queremos permanecer firme, mesmo, Senhor, às vezes cercados pelo inimigo, mas que o Senhor coloque pessoas de Deus para andar conosco, buscarmos apoio da fé para resistirmos à pressão do inimigo, Senhor. Nós declaramos que as mentiras do inimigo, Senhor, não são convincentes, mas a palavra do Senhor é que revela a verdade. Deus, queremos, como Daniel, tomar a decisão, Deus, de não se contaminar, de não estender as mentiras e viver nas verdades do Senhor, Pai, para que nós possamos permanecermos firmes diante de tudo que se levanta contra nós. Agindo, Senhor, nada nos impedirá. Cremos nas tuas promessas e cremos, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E nós não vamos acreditar na mentira do nosso inimigo, porque maior é o Senhor, Deus, nas nossas vidas. A tua fidelidade, Senhor, é mais forte do que qualquer mentira do inimigo. Por isso, abre os nossos olhos espirituais para não cair nas armadilhas que possa nos desviar completamente do teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, dá paz, um grande abraço.